Pessoal, bom dia. Tá saindo a voz? Tá. Primeiro, vou passar a palavra para os meus co-coordenadores científicos, para depois voltar a palavra e passar para a nossa palestrante de abertura, nossa conferencista, a professora Maria Cristina Detico. Então, primeiro passo a palavra para a professora Joiciane Bezerra, agradecendo pela coparticipação do grupo de civilistas aqui no nosso evento, e que muito engrandece aqui a Procuradoria. Muito obrigada, doutor Daniel Bucar. Meus cumprimentos aos demais colegas de mesa, a professora Cristina Detico, Sérgio Negri, e aos colegas e colegas, especialmente as minhas amigas civilistas que estão aqui, tanto na composição entre os palestrantes, como também na assistência. Eu agradeço imensamente. E só agradeço mais ainda à Procuradoria do Município, na pessoa do doutor Daniel Bucar, que acolheu o evento também das civilistas. Nós faríamos o evento em São Paulo, nesta mesma data, o nosso segundo evento regional, mas por motivo de força maior, o falecimento de uma das nossas membros da diretoria, a mãe dela, né, a mãe de uma dessas colegas. Então nós recebemos o gentil convite do doutor Daniel para nos unirmos a esse segundo Congresso Internacional de Direito e Inovação, até porque muitas das palestrantes também estiveram em Camerino na primeira edição desse evento, né? Então hoje nós estamos aqui. Gostaria de convidar aqueles e aquelas que não conhecem as civilistas, que inicialmente olhem o nosso perfil no Instagram, as _civilistas, e possam seguir. Nós também já temos uma coluna no jornal jurídico Migalhas das Civilistas, que é uma coluna publicada quinzenalmente. Então será um prazer compartilhar nossas inquietações, nossas discussões com todos vocês, todas vocês, e também convidar aqueles e aquelas que quiserem se associar. Hoje já somos uma associação às civilistas. Muito obrigada e um bom evento. De imediato, o professor Sérgio Negri, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esqueci de falar que a professora Joiciane, desculpa, é professora do PPGD da Unifor, que também está aqui patrocinando, dando apoio junto com várias outras que eu vou mencionar daqui a pouco. Bom dia a todos e todas, né? Inicialmente eu cumprimento a mesa, o meu colega, né, o doutor Daniel Bucar, que é o nosso anfitrião, né? A gente tem que agradecer muito à Procuradoria-Geral do Município do Rio, vários procuradores aqui. A gente está muito feliz com esse evento, a minha colega Joiciane também, que conseguiu aí, né, reunir todas as civilistas também para agradecer esse evento, professora Maria Cristina. O nosso evento, né, envolve a legalidade constitucional. E para fazer uma homenagem aos nossos colegas italianos, né, professor Rocco Favalli, professora Paola Mantovani, a gente pode lembrar, né, de uma grande autora italiana, antes da Ferrante, que é a Natalia Ginzburg, né? E ela escrevia sobre um léxico familiar, que é o grande livro dela. E a legalidade constitucional, ela nos fornece esse léxico, né? Um léxico não são apenas palavras jogadas, né? São palavras que despertam memória, que formam laços, amizades, e a legalidade constitucional acabou nos unindo, e hoje ela está sendo desafiada pelas inovações tecnológicas. Então, o nosso desafio aqui é exatamente discutir essas inovações a partir desse léxico que é comum e que é compartilhado, e que nos ajudou muito na Itália, né? Porque a primeira vez que a gente chegou na Itália, eu conheci o Daniel, não foi no Rio, mas foi em Camerino. A gente estava ainda aprendendo italiano e a legalidade constitucional foi esse léxico que nos ajudou a comunicar. O professor Carlos Edson, no ano passado, né, no evento em Camerino, ele me falou: Sérgio, eu estou aqui para conhecer as minhas notas de rodapé. Né, então, a gente fica muito feliz que também nossos marcos teóricos, né, conseguiram vir até o Brasil, e isso só foi possível porque a gente tinha uma grande embaixadora em Camerino e por todo o direito civil constitucional, direito civil italiano, que é a nossa querida professora Maria Cristina Detico, né, que com um esforço, assim, desde 1979,
em Camerino, sempre abriu as portas da Itália para uma série de estudantes brasileiros, e isso acabou reforçando, né, a importância desse léxico, que é comum e que realmente, como a Natalia Ginzburg fala, é mais do que palavras, né? É um poder da palavra que nos ajuda a formar laços, memória e amizades. E a gente deve tudo isso à professora Maria Cristina, que vai iniciar esse evento. Obrigado. Obrigado, Sérgio, querido amigo. Antes de iniciar, e até passar a palavra para a professora Maria Cristina de Chico, que todos aqui estão ansiosos para ouvir, quero falar algumas palavras. Hoje estou aqui no cargo de Procurador-Geral. Eu tenho que fazer os agradecimentos primeiro. A querida Arícia, ao Pedro, a Ana, a Kátia, a Mariana, ao Jaime, que não está aqui, pessoas que se envolveram pessoalmente para organizar, que está muito... Estamos tendo bastante elogios sobre a organização, agradeço muito, muito pelo todo o empenho, são sendo estudos aqui que vêm já fazendo alguns eventos internacionais, nacionais e internacionais. A professora Karina Fritz é parceira, trazendo aqui a doutrina alemã também para falar, para debater conosco. Mas eu queria falar, acho que isso aqui, esse evento de hoje, pessoalmente, para mim, é o pagamento, a gente falando de direito civil, é o pagamento de uma dívida que eu tenho há muito tempo com a Procuradoria. A Procuradoria, estou aqui já há 23 anos, esse aqui é o último ano dessa gestão, eu sempre falei aqui, ela investiu fortemente na minha formação. Na formação pessoal em direito civil, tendo investido na minha ida nos 4 anos seguidos que nós fomos a Camerino, depois mais um ano até lá no Max Planck de Hamburgo, então não tinha como eu devolver todo o aprendizado que eu tive, investido na minha pessoa, pela Procuradoria, com um evento dessa magnitude para, enfim, pagar essa dívida moral que eu tenho aqui com a Procuradoria, e acho que é a melhor maneira da gente pagar, e a gente fala sempre isso com a Arícia, quando a gente investe para que os nossos colegas estejam em eventos internacionais, participando, investindo, é trazer de volta todo o conhecimento, os contatos que são feitos. E, na verdade, todo esse investimento me trouxe esse contato com todos que estão aqui. Todos, praticamente todos estão aqui. Até hoje, ser professor da UERJ também é em razão desse investimento que foi feito pela Procuradoria, e eu tenho muito orgulho realmente da instituição. Mas também sou professor de Direito Civil, gosto muito de Direito Civil, e não é a melhor maneira de falar, enfim, de retribuir, juntando a Procuradoria-Geral e Direito Civil da UERJ, é falar sobre Direito Civil e Legalidade Constitucional com as civilistas, que dá o toque extremamente justo de termos mais de 60% das pessoas que sentarão nessa mesa do gênero feminino. Isso é uma dívida também que o direito civil tem com as mulheres. Dizem que essa escola de legalidade, do direito civil e legalidade constitucional, o direito civil constitucional, como a gente chamava antigamente, aqui no Brasil, professores Rocco Favalli e Paulo Mantovani, no Brasil, chamam essa escola de Escola Carioca de Direito. Porque, justamente, a professora Maria Celina Bodan de Moraes e o Gustavo Tepedino, chamados, convidados, mas infelizmente por razões que não são da vontade deles, não puderam estar aqui, se juntaram à professora Maria Cristina de Chico em Camerino e fizeram esse intercâmbio, que trouxeram as lições do marco teórico do direito civil constitucional, o direito civil e legalidade constitucional para o Brasil, para aqui, para o Rio de Janeiro especificamente. Os dois eram professores da UERJ, e aqui no Brasil fala-se que essa escola seria a escola carioca do direito civil. Hoje não é mais carioca, a gente vê aqui se expandiu já a escola praticamente brasileira, não quero ser muito ousado, né, mas brasileira de direito civil, mas por ser ainda escola carioca do direito civil, nada mais justo do que a gente fazer um evento na Procuradoria da cidade do Rio de Janeiro, que é enfim, a advocacia pública dos cariocas. Então, estou muito feliz, realmente emocionado por hoje estar aqui, e de imediato já passo a palavra para a professora Maria Cristina de Chico, minha professora, minha orientadora da minha tesina, a gente chama lá o trabalho final de curso de tesina em Camerino, que está, inclusive, depositada aqui na biblioteca da Procuradoria.
mas passo aqui com muito carinho, uma alegria tê-la aqui presente conosco, professora Maria Cristina de Tico. Muito obrigado por ter vindo aqui. Eu agradeço, eu sempre esqueço de ligar o microfone, porque eu não gosto de microfone. Mas a minha voz já não dá mais, né? Então eu preciso dele. Eu agradeço muito o Daniel. É uma alegria muito grande, eu tenho um afeto muito grande por ele. E de ter organizado, do convite a mim, feito a mim, mas de ter organizado esse evento, que eu acho assim muito importante, como os colegas de mesa assim, já frisaram. Parabenizo pela organização perfeita e pela programação, que está realmente de excelência. Então, vamos começar. Eu sempre fico assim um pouco atrapalhada, porque eu sou muito informal, né? Então, qualquer coisa formal já me tira um pouco da minha linha, né, de vida. Então, o objeto da minha apresentação hoje é a metodologia do direito civil na legalidade constitucional, mas isso principalmente para os mais jovens, não é? Mas essa metodologia que eu vou apresentar é aquela delineada e aplicada por Pietro Perlingieri. E faço isso lembrando sempre que não existe o método, mas existem métodos de interpretação. E como existem métodos, o que eu pretendo frisar aqui é justamente a importância da legalidade constitucional, que é a característica intrínseca do pensamento perlingeriano. E o que é? É o respeito pelo direito e pelos valores do ordenamento jurídico. Mas justamente porque não existe um único método, a palavra-chave para abordar o tema é coerência. Coerência do jurista com o método adotado. É a palavra-chave, realmente, porque é essa coerência na medida em que, e cito aqui as palavras do professor Perlingieri, não existe um único método, e isso sublinha o quê? A importância de refletir sobre o método, principalmente sobre a consciência da escolha do método utilizado, que deve ser sempre explicitado, coisa que normalmente não é. E os resultados que a escolha terá na concretização. Mas vamos ver, ainda que muito sinteticamente, né, de que maneira isso pode ser feito. O direito civil na legalidade constitucional, ele representa uma evolução do denominado direito civil constitucional. É uma doutrina, é uma metodologia que tem a sua origem recente nos anos 40, após o final da Segunda Grande Guerra. Mas antes de iniciar, eu quero fazer uma especificação negativa para esclarecer que o direito civil na legalidade constitucional não é sinônimo nem de direito civil constitucional e nem, principalmente, é sinônimo de direito civil constitucionalizado. E eu digo isso porque eu noto uma certa promiscuidade na utilização dessas expressões pela doutrina e pela jurisprudência brasileiras. Lógico, a doutrina mais recente, não é? Então, vamos ver o que é cada um dessas expressões. Por direito civil constitucionalizado, entende-se os institutos do direito civil presentes na Constituição. Só isso. Não é um método e não é uma doutrina. Por direito civil constitucional, entende-se a necessária releitura dos institutos do direito civil à luz da Constituição. Simplesmente isso, nada mais do que isso. E corresponde aos primórdios da doutrina do direito civil na legalidade constitucional. Já a expressão direito civil constitucional, que de todo modo deveria ser evitada quando utilizada em relação à doutrina perlingeriana, ela pode ser entendida como uma sinédoque, ou seja, uma parte pelo todo, porque na realidade ela subentende a legalidade constitucional. Mas vamos ver a evolução dessa metodologia.
São 3 palavras que podem sintetizar muito bem o conteúdo e os objetivos dessa metodologia. E são palavras que correspondem à evolução e às 3 viradas do pensamento perlingeriano: normatividade da Constituição, complexidade e pluralidade de fontes, unidade do ordenamento na aplicação da norma. Lendo textos brasileiros que aplicam ou tentam aplicar a metodologia perlingeriana, eu percebo que a maior dificuldade diz respeito exatamente a esses conceitos básicos da metodologia, que, repito, normatividade, complexidade e unidade. A normatividade diz respeito ao caráter preceptivo da Constituição e é um dado conhecido e aceito pela grande maioria dos doutrinadores e da jurisprudência, por isso não vou abordar aqui. Para compreender melhor essa doutrina, precisa dar um passo atrás e partir do início do que comumente se chama constitucionalização do direito civil, que, como vimos, não é sinônimo de direito civil constitucionalizado, são coisas diferentes. A constitucionalização do direito civil também não é ainda o direito civil na legalidade constitucional. E esse é o grande mal-entendimento presente em relação a essa metodologia, que é criticada por parte da doutrina brasileira, e eu acredito que também, e justamente em razão desse mal-entendimento, e pela pouca atenção em relação aos textos de Perlinger. Porque, normalmente, se vocês repararem, isso eu falo aos mais jovens, cita-se normalmente os perfis do direito civil, só. Né? Mas sem levar em conta a produção sucessiva, que desenvolve progressivamente o conteúdo da metodologia. Essa obra, Perfis do Direito Civil, ela é caracterizada por uma chave de leitura problemática, sem, porém, comprometer a vocação propositiva e institucional, visto tratar-se de uma obra destinada à didática. Essa é a sua característica, uma obra didática. Não por acaso, a edição brasileira do livro, que corresponde à sua 3ª edição, revista e ampliada, tem como subtítulo Introdução ao Direito Civil Constitucional. É sabido que a chamada constitucionalização do direito civil na Itália, ela se iniciou logo após a entrada em vigor da Constituição de 1948. E iniciou-se quando o renomado civilista Salvatore Pugliatti, em 1949, publicou o artigo A Remuneração Suficiente e as Regras da Constituição, no qual propõe, em definitivo, o princípio da máxima implementação da Constituição. De fato, afirma Pugliatti que a diretriz fundamental para o intérprete é a de que a Carta Constitucional deve atingir imediatamente o mais alto nível de implementação possível. E para atingir esse objetivo, é necessário postular que as disposições para a implementação imediata e completa sejam as mais numerosas possíveis, que, segundo ele, são básicas e, normalmente, todas, com exceção de disposições que, avaliadas objetivamente, possam ser consideradas exceções. Essa foi uma observação inovadora, mas, apesar disso, porque era em total contraste com a civilística da época, ainda não se fala de aplicação direta dos princípios constitucionais. Os civilistas e os juízes dessa época, eles praticamente ignoravam a Constituição, tanto que a Escola de Messina, da qual fazia parte Pugliatti, Angelo Falsea e outros, publicou em 1951 um manifesto em defesa da Constituição, denunciando esse comportamento que levava a desconhecer as disposições constitucionais e a continuar aplicando as velhas leis, já incompatíveis com a letra e o espírito da Carta Constitucional. Somente bem mais à frente, Stefano Rodotà, em 1966, afirmou a necessidade de se passar da dimensão estática da norma, que atribui poder, para a dimensão dinâmica do exercício do poder. Para Rodotà,
o instrumento mediante o qual concretizar essa passagem residia na necessária evolução da legislação por fato specie para uma legislação por princípios, articulada em cláusulas gerais. Essa será a característica de Rodotà. Rodotà, dessa forma, ele abriu o caminho para uma revisão dogmática que, nos anos seguintes, foi seguida por muitos outros. Mas ainda não chegamos ao direito civil na legalidade constitucional. Em 68, Pietro Rechinho, outro importante civilista, dando um passo à frente, propugnou em um ensaio a releitura do direito civil a releitura do direito civil à luz da Constituição. Mas, todavia, ele parou aí, ao considerar a Constituição somente um critério hermenêutico e não uma norma preceptiva de direito substancial. Naquela época, Perlingieri era um jovem civilista, formado na escola de pensamento da época, centrada no formalismo tradicional do direito civil. Mas, já então, professor titular de Direito Civil, ele é eleito reitor da Universidade de Camerino, mais ou menos anos 70, 71, exatamente eu não me lembro. Mas esses eram os anos conturbados do movimento estudantil de 68, que necessariamente se refletiram na evolução do seu pensamento. Para Perlingieri, a consciência da necessidade de implementar os valores constitucionais não como um elemento cultural, hermenêutico, mas como um elemento normativo, começa a amadurecer naquele momento, para se tornar a seguir o seu traço característico. Ele via a necessidade de formar uma geração de juristas em um clima de despatrimonialização, educando-os em relação à cláusula de promoção e proteção da pessoa humana, presente no artigo 2 da Constituição italiana. Foi aí que ele fundou a escola, então de perfeccionamento e agora de especialização em direito civil. E por isso, em 71, 72, no seu curso sobre direito da personalidade, há uma manifestação muito clara sobre o caráter normativo da Constituição. Uma manifestação que até então não tinha sido formulada expressamente. Essa visão de Perlingieri será reforçada no seu ensaio de 79, Norme Costituzionali e Rapporti di Diritto Civile, onde, em debate com Natalino Hirti, afirma com extrema clareza a aplicação direta das normas constitucionais às relações de direito civil, às relações entre privados. E aplicação direta, como vocês sabem, porque a Carta Constitucional não exprime um conjunto abstrato de comandos, mas sim um conjunto de princípios e regras, que os juristas são obrigados a aplicar sempre que tenham de resolver um problema concreto. Isso porque a interpretação respeitosa dos valores do ordenamento deve espelhar e pautar-se sobre os valores do ordenamento da sociedade contextualizados. Essa também é uma palavra-chave. Deve-se ter em mente que o direito é instrumento de transformação social e, consequentemente, de emancipação das pessoas. E se assim é, o princípio da legalidade constitucional torna-se um caminho obrigatório para o intérprete, que deseje encontrar uniformidade de interpretação. Legalidade constitucional, que, como eu disse no início, significa respeito ao direito e aos valores do ordenamento. Então, o que caracteriza a doutrina perlingeriana é, desde sempre, o caráter normativo dos princípios. E, a seguir, aí começa a evolução, a abertura não só nacional do direito civil, mas também em relação ao direito europeu e internacional. Ainda que é necessário falar, à época, essa abordagem não o convencia completamente. Ele teve dificuldade em se referir à, então, comunidade europeia como um sistema, mas somente porque a comunidade europeia, à época, estava centrada preponderantemente no mercado e não nas pessoas.
e por isso se colocava de maneira não conforme aos valores do ordenamento italiano. Aqui, há início a segunda virada do pensamento berlingeriano, manifestada expressamente no livro Diritto Comunitario e Legalità Costituzionale, de 1992. Qual era a sua dificuldade? Era concretizar a abertura europeia, porque ele estava consciente de que o direito civil italiano, mas todos na realidade, não podia ficar isolado. Mas ele também não podia aceitar que a Constituição fosse relegada a um segundo plano. Então, qual era o problema? Monismo ou pluralismo? Porque, do mesmo modo, ele não podia aceitar a posição dos civilistas europeístas, na época, que afirmavam o domínio do sistema internacional e que os sistemas jurídicos nacionais não existiam mais. Como é que ele vai resolver esse problema? Ele encontra uma solução com uma colaboração leal entre Corte Constitucional e Cortes Europeias, e utilizando no lugar de ordenamento a expressão sistema ordinamentale, que não tem tradução em português. Essa expressão sistema ordinamentale ele via como expressão de uma legitimidade construída sobre valores compartilhados, garantindo a unidade na diversidade, que é o moto hoje da União Europeia. Desse modo, ele garantia, assim, não ele, se garantia, né, a coerência sistemática do direito europeu com os princípios e os valores constitucionais italianos. Ainda nesse período, no início dos anos 90, acredito 92, Berlingeri proferiu uma palestra sobre direitos humanos, mercado e solidariedade, justamente para discutir e se confrontar com a questão do mercado. Com a sua sensibilidade, ele entendia que existia o problema, mas e sentia também a necessidade de abordá-lo. Então, o que ele fez? Como ele fazia e faz ainda com tudo. Ele enfrentou a questão de peito, como se diz, né? E afirmou que o mercado não pode estar contra os direitos humanos, mas que os direitos humanos devem ser um critério para controlar a legalidade da atividade mercantil. Durante toda essa fase, é preciso admitir, ele sustentava uma posição muito minoritária, mas ele continuou firme na sua posição de centralidade da pessoa e da primazia da Constituição e de seus valores sobre o direito europeu. Ele nunca voltou atrás nessa sua posição. Pode-se afirmar que mais à frente, passando assim mais um período, a terceira virada do seu pensamento ocorre com a questão da complexidade e da unidade do sistema jurídico, que é uma questão não fácil de entender e de explicar. Do ponto de vista cultural, o salto se dá no ensaio Complessità e Unitarietà dell'ordinamento, onde pela primeira vez ele afirma expressamente que o ordenamento do caso concreto expressa uma unidade que só existe naquele determinado caso concreto. O que se chama disciplina do caso concreto, uma expressão que ele usa muito, é um momento único, real, em que se encontra a solução. É a disciplina apenas daquele caso. E a dificuldade na compreensão deste pensamento está justamente em conciliar a unidade do ordenamento com a pluralidade das fontes. É a parte mais difícil para explicar isso para os estudantes, por exemplo. Para isso, é necessário levar em conta que a unidade não é abstrata, a unidade é concreta. É a solução do caso que é unitária. O intérprete, então, ele precisa encontrar uma solução para esse caso. Ele tem que encontrar. Mas ele não pode encontrar essa solução dizendo que essa solução dá uma sensação de justiça. Porque isso é muito cômodo, não é justo porque eu acho que tem que ser. Não é isso. Tem que ser uma solução que represente a coerência lógica do sistema em relação a esse caso. Então, o sistema é uma categoria.
que deve ser utilizada para encontrar uma disciplina no concreto, mas não há a ideia da solução correta a priori, da repetibilidade daquela solução. O intérprete que deve decidir um caso, uma questão, ele é obrigado a utilizar todas as normas que estão disponíveis para decidir esse caso. Portanto, para fins de aplicação e da interpretação e da aplicação, a pluralidade das fontes acaba por ter uma unidade que comporta a impossibilidade de interpretar essas exposições limitando-se a uma interpretação literal. E é por isso que causa assim, muita perplexidade a teoria assim, que está sendo seguida no Brasil sobre a vinculatividade incondicional dos precedentes judiciários. E essa é uma posição, em poucas palavras, que pode se sintetizar em desnecessidade de interpretação e obediência aos precedentes. Segundo essa teoria, essa obediência garantiria a segurança jurídica. Mas será? Mesmo que fosse assim, se vocês pensarem bem, e não é, porque não garante a segurança jurídica, qual seria o preço a pagar por ela? Foi muito bem assinalado pelo Lênio Streck que esse preço seria um retrocesso ao século XVIII e XIX, que atribuía ao juiz a mera posição de boca da lei. Nesse caso, boca do precedente. E então eu acho que essa questão mereceria assim, uma tomada de decisão forte por parte da magistratura. Mas fica aqui a minha opinião somente. Voltemos à legalidade constitucional. Uma característica intrinsecamente pelingeriana, o que vem a partir, explica essa minha posição de crítica, que não é só minha, lógico. Uma característica intrinsecamente pelingeriana é a afirmação de que todas as características do caso devem ser avaliadas. E só então a disciplina do caso concreto é encontrada mediante a interpretação e a qualificação. Ele insiste sobre a necessidade de se recuperar a factualidade à juridicidade, na medida em que o conhecimento do fato, para fins da decisão, apresenta-se como um fator decisivo para a própria individualização da normativa a ser aplicada. Por isso, não é possível assumir uma solução ex ante, porque para chegar à disciplina é necessário conhecer todas as características do fato. E, ao fazê-lo, o intérprete poderá encontrar um elemento que o faça mudar de ideia em relação a uma solução anteriormente dada por ele. Os fatos nunca são iguais. Além disso, uma solução pode parecer coerente ao intérprete para o caso em questão, mas que em outras circunstâncias assim não seria. Um exemplo para tentar esclarecer. No direito europeu, existe uma imensa jurisprudência sobre a concentração de empresas. Se duas empresas quiserem se fundir, o direito europeu diz que isso não pode. Lógico que é regulamentado, né? Eu não vou falar sobre isso. No entanto, se essas empresas quiserem estabelecer um mecanismo de proteção ambiental, por exemplo, formando um consórcio para tratar os resíduos produzidos por diferentes empresas serão tratadas por um consórcio de empresas. Essas empresas, que normalmente competem entre si, unem-se para tratar esses resíduos. Então, se a regra que proíbe a concentração entre empresas fosse aplicada fielmente, literalmente, seria necessário dizer que essa concentração também seria anticoncorrencial. Mas, analisando bem a questão, vamos ver que não é bem por aí, né? O objetivo da concorrência é fazer com que as pessoas se sintam melhor, sejam tuteladas, né, pelo mercado. Mas proteger o ambiente também faz com que as pessoas se sintam melhores, porque é protegida a sua saúde. Então, assim, em um contexto se exigiria a nulidade do acordo. Neste outro, é necessário a validade dele.
Então, o que significa isso? Que 2 casos concretos podem ter soluções opostas, mas ambos são coerentes, porque expressam igualmente a exigência axiológica de tutela da pessoa. Não se pode dizer que as soluções se repetem. A coerência, lembra dela no início? Está no fato de que o sistema é unitário, porque admite soluções diferentes. Esse exemplo de concentrações foi dado pelo professor Pasquale Femi. É evidente que unidade diz respeito à interpretação jurídica, que se concretiza quando aplicada a um caso concreto. Quando há um problema concreto ou uma questão concreta que deve ser resolvida, o intérprete o que faz? Utiliza as fontes, as interpreta e resolve o caso. Ele decide. Isso significa aplicação. A interpretação é jurídica quando corresponde a uma questão concreta, quando se torna decisão. Portanto, unidade na aplicação. Então, diante da pluralidade de fontes normativas nacionais, supranacionais, existentes no sistema, impõe-se ao operador do direito a tarefa de individualizar, na complexidade do ordenamento, a normativa adequada ao caso concreto. Normativa que poderá ser aplicada somente após o controle de legalidade constitucional, que deverá ser feito pelo juiz já na primeira instância. Portanto, uma teoria da interpretação entendida como teoria do controle e da aplicação. Por conseguinte, o papel do juiz de primeira e segunda instância deve necessariamente mudar. Cabe-lhe decidir se existe uma incompatibilidade absoluta e irremediável entre as leis ordinárias e a Constituição, ou seja, uma antinomia intransponível, a tal ponto que a aplicação da primeira resulte inevitavelmente na não aplicação do preceito constitucional. Ou, se ao contrário, pode-se reconhecer não uma incompatibilidade absoluta, mas uma não conformidade, uma inadequação da legislação que pode, no entanto, ser superada na fase de aplicação. E como isso? Mediante uma coordenação mais completa, que evite o início de um procedimento de legitimidade perante o Tribunal Constitucional, isso principalmente na Itália. Todo ordenamento contém a própria axiologia, né? Nós sabemos disso. E é uma axiologia que vincula o intérprete na individualização da normativa a ser aplicada ao caso concreto. Os civilistas formalistas, eles acreditam e aplicam o brocardo in claris non fit interpretatio. Ou seja, uma norma, uma lei clara não deve ser interpretada. Mas eles esquecem que a própria qualificação de clara, né, para uma norma, uma lei, pode acontecer somente após a interpretação, e não antes. Né? A clareza é um posterius, não é um prius. Então, eles esquecem que o direito reflete a cultura da época em que é aplicado, não aquela em que foi criado. Toda lei, toda disposição deve ser interpretada de acordo com a cultura e o sentido do momento da aplicação. O Código Italiano é de 1942, né? Muitos de vocês sabem. E foi modificado somente em algumas partes, às vezes profundamente, em relação, por exemplo, ao direito de família, para adaptá-lo aos valores vigentes naquele momento. Mas não por isso ele deixou ou deixa de ser utilizado e aplicado. Somente que deve ser feito agora segundo os atuais valores do ordenamento. Nem sempre é necessário modificar, reformar o Código Civil com grande profundidade, como está acontecendo no Brasil agora, né? Mas eu faço um exemplo tirado do ordenamento italiano, mas que é presente também no ordenamento brasileiro. O artigo 36 da Constituição. Todo trabalhador deve receber um salário que corresponda à quantidade e à qualidade do trabalho. Isso também é previsto no artigo 7º da Constituição brasileira. Essa é uma norma importante, mas ela vai além, ela não para aí, porque ela afirma, mais à frente,
que o salário deve, de toda sorte, garantir uma vida digna ao trabalhador e à sua família. Essa segunda parte, ela é uma correção axiológica, não lógica. Porque aqui não há somente racionalidade, mas também razoabilidade, que se extrai do sistema. E esse é o significado da passagem de uma interpretação meramente lógica a uma axiológica. A interpretação lógica, sabemos, é feita de subsunções, de automatismos. A razoabilidade é feita de valorações concretas. Ela leva em consideração valores que não são inspirados em uma lógica abstrata. Então, dizer que uma norma é lógica não é suficiente, porque é necessário também demonstrar que essa lógica corresponde à lógica do direito positivo. Então, a unidade do sistema não é um resultado, é um processo. Então, o sistema complexo é aberto a fontes não somente nacionais, mas também extranacionais, superestatais. E todas essas fontes unidas, elas fazem parte do ordenamento. A Constituição brasileira e a italiana, elas marcaram uma descontinuidade, mas também uma continuidade, que deverá ser realizada pelo juiz e pelo intérprete, que devem procurar manter a validade da legislação pré-constitucional compatível e conforme à Constituição. Um outro exemplo do direito italiano, semelhante ao brasileiro também. O artigo 1384 do Código Italiano prevê a redução da cláusula penal quando ela for excessiva. A jurisprudência, ela lê essa norma segundo a descontinuidade presente na Constituição, quando afirma que a redução pode ser declarada também pelo juiz ex officio, mesmo quando as partes a tenham excluído por contrato. A descontinuidade, então, ela é a superação da concepção patrimonial do direito civil, onde tudo se esgota na valoração patrimonial das relações jurídicas. Se antes tudo era lido à luz da propriedade privada, da empresa, da produtividade, hoje ela deve ser lido com base na pessoa e na solidariedade, que são, pode-se dizer, os fatos novos da Constituição brasileira e italiana. Portanto, personalismo e solidarismo, que podem ser condensadas no respeito da dignidade humana em solidariedade com os outros, não jamais contra os outros. A Constituição, ela busca o quê? Uma sociedade livre, justa e solidária. Então, sobre isso, uma outra afirmação que eu faço frequentemente é que uma sociedade que pretende ser definida como democrática, ela não pode se dissociar de dois binômios indissolúveis: deveres e direitos, liberdade e responsabilidade. Então, reconhecer a unidade do sistema e a importância da técnica legislativa por princípios leva necessariamente à consideração de que falar de lacunas pode ser obsoleto. Obsoleto porque, na ausência de uma norma ad hoc que preveja aquele caso concreto, encontrará aplicação direta o princípio do ordenamento. Assim, a lacuna nunca será do ordenamento, será do intérprete, que não consegue identificar no sistema o princípio a ser aplicado. Então, podemos fazer um exemplo. Os contratantes vulneráveis. Por quê? Já que, nesse caso, a rigidez das regras ordinárias, elas podem acabar por deixar aparentes lacunas, que precisam ser supridas a fim de protegê-los adequadamente, mediante uma difícil e delicada obra de interpretação e aplicação de valores. Então, os valores, eles vão se tornar regras a serem aplicadas ao caso concreto, orientando de maneira funcional os atos de autonomia privada. Então, se os contratos têm força de lei entre as partes, como é previsto no direito italiano e no direito brasileiro, essas leis, ou seja, os contratos, eles devem ser submetidos
há um controle valorativo que guarda a relação com a análise constitucional desenvolvida pelos juízes em relação à constitucionalidade da lei. Então, o que se realiza, de fato, é um exame de constitucionalidade sobre o regulamento contratual, ao qual vem reconhecida a validade apenas se ela resultar de acordo com os valores constitucionais. Então, o que pode-se dizer? O poder de correção do juiz sobre os contratos, ele vai encontrar o seu fundamento na existência de um princípio geral que é imanente ao ordenamento, o princípio de correção dos contratos em função da promoção da justiça contratual, não consistindo absolutamente em ativismo judicial, como se afirma no Brasil. Do mesmo modo, o reconhecimento, a partir do reconhecimento da unidade do sistema, a técnica legislativa por estatutos, que caracteriza o Brasil, deveria ser analisada criticamente, como eu venho afirmando desde sempre. Porque a fragmentação das fontes não fortalece a proteção da pessoa e de sua dignidade, principalmente dos vulneráveis. Ao contrário, na minha opinião, enfraquece. No ordenamento unitário da legalidade constitucional, não pode encontrar espaço os chamados microsistemas, enquanto fechados em si mesmos, e com a pretensão de serem imunes à influência do sistema como um todo. E aqui eu me dirijo aos consumeristas. O centro do ordenamento é a pessoa e a sua dignidade, não é o consumidor. Então, lembrando sempre que pessoa é dignidade, não sendo assim possível, né, separá-las. Concluindo, se direito é cultura, não poderá jamais ser aplicado mecanicamente, sendo necessário colocar o fato na complexidade do ordenamento. Essa metodologia, ela teve altos e baixos, mas se analisarmos atentamente a sua evolução, que aqui nós sintetizamos em Pugliatti, Rodotà, Rechinho, Perlingeri, resulta inequivocavelmente que o movimento para a concretização e a implementação da Constituição alcançou consciência somente com o pensamento de Perlingeri, que, não sem grandes dificuldades e obstáculos, foi e continua indo até o fundo da questão da normatividade dos princípios. E é em razão do quanto agora afirmado, e aqui concluo definitivamente, é que sustento que o legislador não deve ter medo das palavras. Quem leu o meu texto sobre as migalhas sabe, mas eu vou falar aqui. E esse medo foi demonstrado durante a discussão do projeto de revisão e atualização do Código Civil, quando os membros da comissão decidiram, à unanimidade, entre aspas, retirar do Código Civil todos os fundamentais. Essa é a frase citada. Quando se referir a direito, uma proposta aprovada, graças a Deus, conforme pôde-se ouvir após a votação. Por quê? Porque os membros da comissão estavam incomodados com o adjetivo fundamental, porque, segundo o presidente da comissão, a expressão direito fundamental abre uma porta para questionar no Supremo Tribunal Federal. É evidente que, ao decidirem, os membros da comissão não devem ter se lembrado que direitos fundamentais são os direitos e liberdades fundamentais que pertencem universalmente a todos, independentemente da sua colocação topográfica, quer na Constituição ou na lei ordinária, sendo a sua previsão na Constituição uma garantia da sua observância pelo legislador ordinário. E se assim é, o medo que transpareceu pelo uso da palavra fundamental mostra-se totalmente injustificável e sinal de má interpretação do ordenamento jurídico, já que é tarefa do STF, constitucionalmente prevista, intervir sempre que houver lesão a qualquer direito fundamental, onde for que ele esteja previsto. Eles esqueceram também que direitos fundamentais
dão eficácia a princípios importantes que estão à base do nosso ordenamento, como a dignidade, a justiça, o respeito e a igualdade, e que pessoa e dignidade são inseparáveis. Parece que a palavra fundamental assustou os membros da comissão. Mas, se em outra instância eu sugerir substituir a palavra dever, que também assusta, porque requer compromisso, constância, sacrifício, né? Substituir por respeito e responsabilidade. Aqui, me vejo obrigada a confessar a minha incapacidade de encontrar uma palavra ou expressão para substituir fundamental e que possa fazer com que o legislador durma sonhos tranquilos, consciente de que não contribuirá continuamente a reabrir a porta do Supremo, embora ela já tenha sido aberta pela Constituição Cidadã de 88, para a garantia e a defesa da dignidade das pessoas detentoras dos direitos e deveres fundamentais. Obrigada. Quero agradecer demais a professora Maria Cristina De Tico, a professora da Universidade de Estudos Camerino, na Itália. Nós temos alunos aqui do PPGD, inclusive da UES, professora, que é imprescindível toda essa sua narrativa histórica da metodologia, que não é metodologia, apenas, enfim, da doutrina, para a gente justamente não incorrer em certos equívocos muito bem alertados pela senhora. Realmente uma palestra assim, bastante profunda e com rigor técnico que a senhora sempre nos ensinou. Muito obrigado mesmo, parabéns. E de imediato vamos passar para o próximo painel. A professora Joiciane Bezerra já fica aqui no painel. Vou chamar os próximos painelistas, que serão moderados pelo professor Antônio Reis, que contará com a professora Ana Carla Matos, a seguida Fernanda Nunes, e nossa professora emérita da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professora Heloísa Helena Barbosa. Uma salva de palmas para ela.